Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gigantes da Educação. Estou aqui com o meu co-host, o Thiago Diana, para mais um episódio da Diana. Pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um momento muito especial do Gigantes da Educação. Aquele podcast que traz aqui pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis, transformando o Brasil num lugar melhor, um aluno de cada vez. E hoje estamos aqui com a Aretusa Eupídio, que é coordenadora de ensino médio dos anos finais lá do La Salle. Seja bem-vinda, Aretusa. Muito obrigada, meninos. Eu agradeço o carinho me dado e principalmente o convite, né? Prazer é nosso. Conta um pouco pra gente sobre a sua história com a educação e como que isso começou. Então vem história, né? Lá vem história. Conta pra gente. Vou contar. Meninos, olha só, eu comecei em 2005, 20 anos atrás, e comecei numa escola confessional. Tendenciosamente, a vida sempre me encaminhou em escolas confessionais. Lá atrás, no Colégio Santa Maria Rosa Molas, das Irmãs da Consolação. Isso em Brasília? Isso em Brasília. Eita. Olha aí, eu não temos conhecia. muitos colégios. Ele popularmente é conhecido pela sigla, né, CEMAR, mas é Colégio Santa Maria Rosa Molas. É onde que é? Na Ceilândia. Ah, Ceilândia. Na regional de Ceilândia, né, na região administrativa de Ceilândia, e depois, tendenciosamente, eu segui outras escolas confessionais. Já passei pelo Marista Champagnat, e atualmente estou no La Salle, né? Então, no La Salle Brasília, tenho 4 unidades Você começou aqui. como professora? Então, minha primeira graduação é Ciências Biológicas. Que legal. E, a princípio, eu tinha o desejo de trabalhar na área laboratorial. Comecei, fiz os 4 anos de graduação na Embrapa Senargem, aqui no finalzinho da Zanorte. E ali fiquei até um pouco depois que terminei a graduação. Ali, uns 2 anos apenas como serviço técnico. Mas fui parar numa escola, lá no CEMAR, e o bichinho da educação me picou, e eu estou até hoje. O que, Então- que foi o primeiro gatilho assim, que te levou? Você era de uma parte mais de bancada, mais laboratorial, e como é que é essa mudança? Então, infelizmente, o serviço, o trabalho docente, ele tem um estigma de ser um trabalho muito árduo, não bem remunerado e também não valorizado. Mas, de fato, ele é encantador. Quando você chega na sala de aula e você vê a avidez dos estudantes querendo aprender, e principalmente dos anos finais, que sempre foi assim o meu xodó, você vê que eles estão ali muito motivados, estudantes. A minha primeira graduação, como eu falei, Ciências Biológicas. Então, isso mexe muito com o imaginário das crianças, o ser cientista, o entrar num laboratório e fazer alguns experimentos. Então, isso é encantador. E aí, cheguei em sala de aula, fiquei encantada com essa motivação pelos estudantes. E apesar de todas as interferências que, de certa forma, aparecem no caminho docente, eu persisti e estou aí há 20 anos na área da educação. Muito legal. Muito bem. E primeiro como professora, depois indo para a parte da gestão. E o que te encanta mais, a sala de aula ou a gestão? Eu costumo dizer que são encantamentos diferentes, são motivações diferentes. É claro que você está sempre pontuada a buscar sempre o melhor. Na sala de aula, o seu objeto de estudo é o aluno. Na orientação, na coordenação ou na direção, o gestor escolar, ele foca em outros elementos da comunidade escolar, que são os docentes, que é a comunidade administrativa, educativa de uma maneira geral, e as famílias. Então, assim, o encantamento passa a ser outro. E, em um certo momento, você encanta apenas um público, as crianças. E ali são os seus chefes, seus gestores imediatos. Ele sabe se você pintou a unha, se você arrumou o cabelo, se você está bem, dormiu bem ou não está. Eles que sabem. Você pode se desvencilhar ali na entrada do seu gestor. Mas você chega na sala de aula, os alunos, professor, atrasou, hein? Então, eles te observam muito bem. Ali você é o objeto de estudo deles. Como gestor escolar, você vai ter que trabalhar com a ansiedade de uma família que está ávida, em busca do seu filho ser alfabetizado, ou do seu filho ter uma motivação, uma rotina de estudo. Você tem que motivar o trabalho docente. Então, você tem que acompanhar e planejar junto com essa equipe.
E você tem que acompanhar todo o serviço administrativo. Se a folha de ponto foi assinada, se a justificativa foi feita correta, se o professor conseguiu fazer o planejamento correto, se faltou o canetão, o professor administrar sua aula. Então, são vários pontos. Então, toda a comunidade escolar trabalha em prol do aprendizado, mas as metas, elas são diferentes para cada colaborador da área da educação. E eu confesso a vocês que você, com o mesmo encantamento que chega numa sala de aula para motivar apenas o público, apenas os estudantes, quando você passa a ser o gestor escolar, você tem que motivar uma comunidade escolar. E aí, realmente, a régua sobe, você tem que avançar mais nas suas pesquisas, seus estudos e, principalmente, na benevolência de acompanhar o processo educativo, que não é fácil. Muito bem. E o que levou, assim, a... Como é que foi? Conta pra gente uma história, assim, qual foi o processo que te levou a virar coordenadora? Teve alguma coisa que você fez como professora que te chamou a atenção do seu gestor, depois fez você chegar lá? Eu acredito em alguns pontos, porque nunca fui bem declarado. Eu fui realmente sendo conduzida à área de gestão. Você era professora de biologia? Eu era professora de biologia até 2010, e aí realmente fui me encantando pela área de educação. Não tinha, apesar de ter feito o normal, né, no ensino médio, o antigo normal, eu nunca tinha trabalhado com crianças pequenas. Então, aí em 2010, de 2005 a 2010, ali eu iniciei uma nova graduação, e aí eu fiz pedagogia, e fiquei encantada. Eu falei assim, agora eu vou aos pequenos. Mas confesso que é muito mais desafiador. O pequeno é mais desafiador? Muito mais. Porque... pequena... E eu vou ser bem sincera, não é mas a os questão... adolescentes são desafiadores também, né? Nada, os adolescentes... Cara, o pequeno... Você tem que conquistar. O pequeno, você tem que realmente acolher. O pequeno ali dos 4, 5, 6 anos? Dos 4, da educação infantil em diante, ali dos 3 anos em diante. O pequeno, você tem que acolher. Você tem que fazer todo o processo de acalentar. É o primeiro contato que ele tem fora a família. E muita energia também, né? Além da energia, toda a energia que ali é depositada. Mas, prioritariamente, você, com o pequeno, você levar uma criança, o professor que consegue alfabetizar, que é ali dos 4 anos até o processo de alfabetização completo, que é até o 3º ano dos anos iniciais, o 3º ano do ensino fundamental, como falei, anos iniciais, que fecha o processo de alfabetização por completo, é muito difícil. O docente que realmente se predispõe a fazer isso, ele se doa muito. Ele faz qualquer coisa, Edson. Ele faz qualquer coisa. O cara que dá conta disso, ele faz qualquer coisa. Pessoa. É engraçado você falar dos pequenos, porque na minha escola a gente recebe os estudantes com 2 aninhos. Que lindo. Então, o infantil começa no infantil 2 e a gente segue com os estudantes lá no Sigma até a 3ª série do ensino médio. E ser diretor do cara do ensino médio é muito diferente de ser diretor desse outro cara. E a minha maior tentativa hoje é tentar fazer com que eles conservem coisas que eles têm pequenos e que, infelizmente, se a gente não tiver cuidado, eles vão perdendo. Então, hoje eu estava fazendo uma visita na escola e passei na frente de uma turma de 2º ano, dos pequenininhos, que ela é louca comigo. Então, toda vez que eu paro na porta e dou bom dia, 10 levantam e vêm me abraçar. Os meninos. Os meninos. 10 ao mesmo tempo. E todo mundo fica assim, cara, como assim? Mas eles são muito mais espontâneos, muito mais criativos, muito mais divertidos, mas eles são também... mais transparentes também. Muito mais transparentes, né? E reais. É. Então, se você conseguir conquistar, de fato você é quase um herói para aquelas pessoas e para aquele público. E ele, da mesma forma que ele constrói, ele desconstrói, se você não conseguir manter aquela coerência que ele espera de você. Então, eu sei o nome de praticamente todos eles, eu sei um pouco das rotinas deles, mas é um desafio, assim, você está falando dos pequenos, diferente daquela formação final. Coincidentemente, esse fim de semana eu vi aquele filme do Schwarzenegger, Tira do Jardim de Infância. Clássico dos clássicos. Eu estava vendo com as minhas crianças, é engraçado demais, porque casou muito bem com a nossa conversa, assim, né, que é o desafio
uma pessoa, de um cara que não tem nenhuma experiência ali, controlar aquele grupo de crianças que se torna um caos se você não conseguir ter as técnicas certas. Legal você fazer essa lembrança, porque ele era um policial bem consagrado na sua profissão, ele tinha uma postura e ele só consegue conquistar aquela turma quando ele se predispõe a aprender com eles. Sim. Então, ele vai reaprender todo aquele caminho que fatidicamente a gente esquece ao longo da vida. Porque todo mundo já passou por essa fase. Mas o mais difícil é você retomar. Então, esse processo que você falou, Diana, da acolhida, do realmente adaptar essa criança ao ambiente escolar e fazer com que ela se sinta confortável, ali vai definir todo o período dessa criança, toda a vida escolar dessa criança, exatamente naquele momento. Por isso que sempre quando a gente pergunta um professor que marcou, muitos vão falar os primeiros professores, ou os professores da educação infantil, ou dos anos iniciais, porque são as primeiras conquistas. Agora, tem um outro desafio, Edson, não sei se você sente isso também, Aretusa, que é assim, todo mundo foi aluno. E como todo mundo foi aluno, todo mundo acha que tem percepções que são singulares e ímpares sobre a escola e o funcionamento de uma escola. Sim. Então, poucas pessoas vão tentar se meter, por exemplo, numa área médica de contra-argumentar o médico. Poucas pessoas vão fazer isso no mundo jurídico. Poucas pessoas vão fazer isso no mundo do cientista de dados. Mas o pai e o estudante, como eles já foram alunos em outro momento, todos eles têm uma receita, tipo assim, do que seria a escola perfeita. E, cara, eles não são os mais preparados, os mais intencionais nesse processo, sabe? E como o pai viveu essa coisa de ter sido estudante, ele tem um monte de ideia de tipo assim, aqui assim é a escola perfeita. Você percebe isso lá também, Aretusa? Olha, eu percebo e, infelizmente, a graduação tanto da pedagogia como as graduações de licenciatura, de uma maneira geral, são graduações nos quais muitas pessoas fazem, às vezes, a primeira graduação e tem, como eu falei lá no início, tem a percepção de que eu não vou dar aula. Se tudo der errado, eu vou ali e dou aula. E, na verdade, não. Tudo tem que partir de uma boa educação. Para que você seja um bom médico, para que você seja um bom engenheiro, você tem que ter tido uma formação sólida. Então, às vezes, a autoconfiança de achar assim, não, é fácil. Tenta conciliar uma turma de 28 crianças numa educação infantil. Tenta conciliar uma turma de 30 estudantes pré-adolescentes ou adolescentes mesmo nos anos finais. Realmente não é um trabalho fácil. E esse trabalho de conquista, ele é muito difícil. Mas, infelizmente, as pessoas acreditam que são capazes. Esse prévio conhecimento. Aí, lá na escola era assim, eu fazia desse jeito, ou era no meu tempo era desse jeito. A escola está sempre inovando. O ambiente escolar é um ambiente vivo. A escola está sempre mudando. É algo assim, eu tenho alguns princípios, eu tenho alguns conceitos, mas todos os dias de trabalho são diferentes. Você faz um planejamento de aula, ou você faz um planejamento para a sua equipe docente, e aí você ali no meio do caminho você tem que mudar. Porque uma criança falta, porque aconteceu alguma coisa no ambiente escolar que você tem que fazer um replanejamento. Então, assim, todos os dias são diferentes. E a gente comentou das crianças menores, tem um livro de uma jornalista americana chamada As Crianças Mais Inteligentes do Mundo. Não sei se você já ouviu falar. Cara, esse livro é fantástico. E ela vai conhecendo sistemas educacionais de diferentes lugares do mundo. E ela repara que nos países nórdicos e em alguns países do Sudeste Asiático, a grande diferença está que o curso, por exemplo, da licenciatura, ele tem um período de preparação para essa pessoa parecendo uma residência e equivalente à residência do médico aqui no Brasil. Então, tipo assim, você não sai solto para dar aula de qualquer jeito. Você tem que fazer uma residência, você tem que viver a escola de uma forma muito intensa para você conseguir fazer isso. E outra quebra de paradigma, que aí o Brasil precisa muito aprender com isso, é que nesses países e que despontam em provas como o PISA, entre outras, é que eles têm a obrigatoriedade do stricto sensu, pelo menos do mestrado, para a pessoa atuar com os pequenininhos. Então, assim, você vai atuar com os pequenos? Então tá, meu amigo, o pré-requisito é o mestrado. Não tem outra forma.
E aí você consegue ter uma valorização também que é diferente e muito maior. Mas eles consideram que o momento mais importante é a primeira infância. E aí o cara mais bem preparado, o cara com a maior possibilidade de transformação e intencionalidade tem que estar lá. Então isso é muito legal, assim, ela mostrando da Coreia do Sul e de um monte de país nórdico. Muito interessante. Fica aí a dica de leitura. Como é que é o nome do livro mesmo? As Crianças Mais Inteligentes do Mundo. Cara, é um baita livro. As Crianças Mais Inteligentes do Mundo. E, Aretusa, o Diana falou um ponto também que eu fiquei curioso para pegar a sua perspectiva, que os alunos mais jovens têm ali algumas características que são interessantes para o desenvolvimento intelectual deles, que às vezes podem ser perdidas mais lá para frente, né? Talvez espontaneidade, a curiosidade. Você percebe que acontece um pouco disso também? Olha, todas as fases escolar, as crianças elas vão se apresentar de uma forma. É difícil classificar porque cada criança tem uma vivência escolar. Mas, algo que o Diana pontuou, e eu gostaria até de frisar, até as escolas, a menina dos olhos é a educação infantil. Então, assim, em todas as estratégias de marketing, todo cuidado quando uma escola busca acolher uma família é pela educação infantil. E se um trabalho é bem realizado ali na educação infantil, se você faz uma boa adaptação para aquela criança nos 3 anos e a família se sente segura, aquele ali é um ambiente inclusivo, acolhedor, poxa, se estão cuidando bem do meu filho, vou permanecer com ele nos anos iniciais. E ali ele mostra as primeiras motivações. Se ele está com uma ausência de rotina de estudo, ali no comecinho dos anos iniciais, ou se aquela criança se mostra resistente a comandos, e ali eu vou acompanhando essa criança e também desenvolvendo as suas habilidades, por que não continuar nessa instituição? Vão começar os primeiros desafios da adolescência. Ele começa um pouco mais respondão, ele não aceita mais alguns comandos, ele vai perguntar e realmente querer entender o porquê, qual a intencionalidade pedagógica, por que está aprendendo isso em matemática, ou por que está aprendendo isso em ciências. Eu já conheço isso. Se eu diagnostico ali naquela criança, se eu faço um diagnóstico prévio, ele está muito autoconfiante, ele não está estudando prova, ele vai ter uma nota baixa. Na primeira nota baixa eu chamo a família, olha, vamos conversar, vamos manter, vamos criar uma rotina de estudo. E a família vai se sentindo segura, ele chega no ensino médio, que realmente eles já acham que sabem tudo, eles são bem mais apáticos. Aí é bem difícil ali ter uma motivação, que eu chego numa sala do 6º ano e falo, hoje nós vamos ter aula de solo. Aí eles vão falar, nossa, que legal, os diferentes tipos de solo. Chego no ensino médio, tá bom, eu já sei. Então, as conquistas são diferentes. Eles vão se apresentar realmente diferentes, porque o ser humano é mutável. Nós mudamos. Nem todos os dias nós estamos bem. E olha que chegamos numa fase, teoricamente, de desenvolvimento, de uma maneira geral, um pouco mais madura. Então, é difícil a gente classificar. As crianças se apresentam de maneiras diferentes, em fases diferentes, porque eles estão vivenciando a primeira vez situações diferentes. Então, eles se apresentam assim. E agora, chegando na sua experiência lá do ensino médio, tendo essa sua trajetória com o ensino básico e infantil também, como que a gente mantém o adolescente curioso ainda para aprender e manter essa espontaneidade? Fluidez, né? Como é que você faz isso? Como é que você mantém a curiosidade do aluno no ensino médio? Olha só, a primeira coisa é conquistar o aluno. Não adianta você chegar numa postura impositiva dentro de sala de aula ou tentar criar regras e comandos sem fazer uma gestão participativa. Você tem que convidar o aluno a criar aquela rotina de estudo. Lá na educação infantil, eu coloco os estudantes assim que eu recebo da família, eu faço ali uma palestrinha, sento no chão, faço uma rodinha. A criança ali naquele momento, ela não sabe o que é uma gestão de tempo, ela não sabe nem olhar as horas. Então ali eu falo, olha, hoje o papai e a mamãe veio trazer, e aí a gente vai sentar, vai ter a hora do estudo, e daqui a pouco vai ter um intervalo, recreio, o lanchinho, depois o papai e a mamãe vão buscar. Então, você conduz durante todo o processo. Nos anos iniciais e nos anos finais, você pode mostrar isso.
Você conquista esse planejamento e os estudantes, querendo ou não, eles recebem muito bem. Agora, no ensino médio, o planejamento ele tem que ser participativo. Tem que ser um planejamento conjunto, é um trabalho construído a muitas mãos. Olha, gente, o nosso planejamento é esse. Eu penso em levar vocês para uma saída pedagógica, porque aqui eu vou atender a matriz curricular, porque aqui vocês vão ter a possibilidade de vivenciar o que a gente aprende naturalmente em sala de aula, nas aulas teóricas. Então, quando eu mostro para esse estudante a intencionalidade pedagógica, ele se torna participante do processo e ali eu conquisto ele. Mas eu também tenho que dar um ambiente acolhedor, eu tenho que mostrar esse ambiente, de certa forma, inclusivo. Não adianta eu chegar em sala de aula e falar, ali é a turma do fundão, aquele ali é o bagunceiro, aquele ali, ele é autoconfiante demais, eu vou quebrar ele ao meio. Algum caso assim, que chamou a atenção de algum aluno que você despertar a curiosidade? Olha, eu realmente, como docente, eu tinha um grande desafio em sala de aula, que era, a princípio, dos documentários, né? Como eu falei lá em 2005, quando eu iniciei, os estudantes falavam assim, assisti esse documentário. Hoje em dia, as mídias sociais, elas ampliam de uma maneira geral o conhecimento. Então, o estudante, é como se fosse a metodologia ativa de uma aula invertida, ele já traz os conhecimentos prévios de casa. Então, eu era muito desafiada. Professora, mas eu ouvi dizer, eu li algo a respeito. Então, assim, eu sempre contribuía. Eu pegava esses conhecimentos prévios e seguia adiante. Eu nunca rebati um aluno. Muito pelo contrário, eu sempre acolhia aqueles conhecimentos que eles traziam de casa. Porque, querendo ou não, a gente todos os dias está aprendendo. E, ao final, eu ali tinha conquistado 1, 2, 3 estudantes. Em sala de aula, não adianta você criar como um estudante, ver o estudante como o seu inimigo ou uma pessoa que está ali querendo te desafiar. E sim ver no desafio uma possibilidade de aprendizado. Eu já tive vários desafios. Alunos resistentes, alunos, infelizmente, que traziam uma rotina familiar, que não atendiam a comandos. Hoje em dia é muito difícil você unificar um comportamento em sala de aula. Para cada estudante, você tem ali a realidade de uma família, ou a realidade de uma vivência. Então, você traz muitos desafios, mas você tem que encarar cada desafio como uma possibilidade de aprendizado. E por muitas vezes, quando, infelizmente, você não tem o conhecimento de tudo, olha, biologia, o estudo da vida. Nossa Senhora. Né, de todos os seres vivos, de diferentes tipos de planeta. Grupos e reinos, né? Exatamente. Universo. Então, aquilo que você não sabe, olha, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu vou buscar. A humildade intelectual é muito importante. Exatamente. Mas, sabe um negócio que, assim, que eu fico reparando e cada vez faz mais sentido, e aí uma vivência muito empírica mesmo, é que, na maioria das vezes, Watson, os meninos precisam menos do que a gente acha que eles precisam. E a gente às vezes fica preocupado em coisas mirabolantes e grandes e gigantes e pensa e vai. Cara, o cara só quer ser escutado. O cara só quer uma aula de qualidade. Ele só quer que você consiga se conectar com ele de uma forma real e genuína e ele vai te seguir. Mas nem todo mundo está pronto para ter essa liderança sobre os estudantes. Então, por exemplo, quando a gente volta da pandemia, todo mundo trafegou muito em questões relacionadas às mídias digitais. Então, todo mundo tinha um monte de coisa, um monte de recurso, um monte de tudo que você possa imaginar que auxiliariam em todas as questões pedagógicas. E sabe a aula que, na minha visão, dava mais certo no pós-pandemia? O quadro, o caderno, a repetição, uma explicação genuína, uma participação, uma aula expositiva dialogada assim, com o conteúdo exímio, refinado, falando de coisas que eram relevantes e importantes. E eu estava lá, preocupado com outras tantas coisas, e na verdade o que o cara precisava era só, de fato, de alguém que mediasse, que liderasse, que fosse o exemplo. Então, eu acho, e volto sempre a falar, eu acho os meninos de hoje muito melhores do que os meninos de outro tempo. Eu acho eles com uma capacidade, com leituras que são muito além das que nós tivemos na idade deles.
Só que eles não aceitam qualquer coisa. Então você precisa ter um disparador, um gatilho, e o tempo todo você tem que mostrar que essa liderança genuína, essa liderança, ela existe e que ao seguir você, ele vai ter desenvolvimento. Porque o cara olhar para você e falar assim, cara, não aprendo nada, não consigo melhorar nada, ele não vai. Ele não vai, porque informação ele tem muito e o tempo inteiro. Agora, o conhecimento adquirido, a reflexão um pouco mais profunda, nem todo mundo consegue fazer. Ser um mediador de conhecimentos é muito difícil. O professor hoje em sala de aula, ele vai buscar sempre mediar. Ou mediar conflitos, né? Uma simples, pegou meu lápis, pegou minha borracha, o que eu faço agora? Temos um problema, agora vocês vão ter que achar a solução. Permitir que o estudante se escute. Sim. Fazer uma escutativa, realmente, parar, olhar nos olhos, falar, qual o seu problema? O problema. Já reparou que o problema você consegue resolver? Ou você já sabe a resposta? Você precisa de uma validação, de ratificar esse seu estudo, e a criança vai. Muito bom. Vamos falar de internacionalização? Vamos. Vou já puxar a pergunta do patrocinador. Ixi. Qual que é a importância que você vê para internacionalização na qualidade do ensino? Hoje em dia há muitos anos já, né, desde o início da globalização, as crianças, o mundo está muito interconectado e permitir que esse acesso ao conhecimento, ou permitir que essas crianças tenham a possibilidade de aprender coisas novas, diferentes, em países novos, com uma nova língua, é muito, muito, muito engrandecedor. E eu falo isso a nível de sociedade. Muitas pessoas adultas não tiveram a possibilidade, no momento correto, de aprender uma nova língua. Muitos se motivam a fazer esse caminho inverso e a retornar. Então, permitir ao jovem conhecer essa nova língua desde a educação infantil e manter esse conhecimento durante o ensino bilíngue, um programa bilíngue nas escolas, durante todo o apoio, durante toda a vivência escolar, é maravilhoso. Então, permite que essa criança, na vida adulta, se desenvolva muito mais, consiga melhores empregos e também tenha uma cultura, um nível de cultura muito maior. Na faculdade, você acha interessante estudar fora, fazer alguma outra coisa? Muitos estudantes já iniciam ali no finalzinho dos anos finais. Então, assim, algumas escolas já trazem alguns programas bilíngues que permitem essa vivência. Agora, na graduação, maravilhoso. É você trazer aquilo que você tem de mais habilidoso, aquilo que você mais gosta, para trabalhar uma nova língua. Quem sabe desenvolver em um novo país. É maravilhoso. E isso é fácil de ser realizado. Tanto é que o nosso patrocinador está aí, né? Tem mesmo, tem como. Gente, para quem quiser saber mais sobre a High Global College, a gente tem essa proposta justamente de trazer o aluno daqui de Brasília para os Estados Unidos e uma proposta de internacionalização, né, com aula 100% em inglês e que facilita esse caminho em faculdade de primeira linha lá nos Estados Unidos. Então é só conferir lá, High Global College, para quem estiver com o sonho de morar fora, é um caminho ideal para você que está aqui em Brasília. Quando você pensa, Aretuza, nas terceiras séries e nos meninos do ensino médio que se acompanham, e também olhando para o que o Edson falou aqui, os caminhos continuam os mesmos ou você tem visto diversificação assim nas escolhas? Ainda são os mesmos cursos? Ainda são os mesmos interesses? Ou os caminhos eles se ampliaram? Eles querem coisas fora? Eles querem estudar fora de Brasília, fora do Brasil? Eles pensam em outras coisas? Ou eles seguem um padrão mesmo assim de eu quero fazer esse mesmo curso, o curso que sempre foi mais concorrido, o curso que o meu pai queria que eu fizesse? Como é que você enxerga isso no jovem terminando o ensino médio? Hoje, muitos jovens realmente ainda permanecem com a vontade de cursar alguns cursos
enfim, historicamente muito vivenciais no nosso país. Medicina, as engenharias de uma maneira geral. Mas isso deixou de ser um critério padrão há mais ou menos uns 20 anos atrás. Então, assim, a informatização dos cursos, buscar as suas habilidades em outros países. Eu pretendo cursar engenharia, mas eu gostaria de cursar em Portugal. Eu gostaria de buscar cursos voltados agora para as mídias sociais, porque apesar de ser bem menores em anos letivos de graduação, ele me dá um retorno financeiro muito mais rápido, ou eu tenho habilidades para isso, eu desenvolvo minhas habilidades. Então, hoje está muito miscigenado. Você buscar aquela resposta padrão que nós tínhamos 10 anos atrás, eu tenho... Tanto é que a gente vê isso bem no cenário do Distrito Federal. Até 10 anos atrás, nós víamos muitos cursinhos focados em alguns cursos, ou que traziam um levante de cursos específicos, 2, 3 cursos específicos. Hoje em dia não é mais assim, né? Então, claro, temos cursos preparatórios excelentes, por sinal, mas os estudantes eles têm uma preparação que inicia lá no pré-médio, lá no 9º ano. Então, assim, estudantes já estão convictos do que querem no início, antes mesmo de enfrentar um programa de avaliação seriada externo à sua escola. E aí ele vai desenvolvendo ali suas habilidades. Os famosos testes vocacionais, realmente hoje eles são um pouco estagnos, porque a criança, ela não... E eu sempre vou tratar como crianças, para mim são eternos bebês. Os jovens, eles buscam coisas novas. Então, assim, hoje eu quero algo, amanhã eu posso querer outra coisa e nada me impede de fazer 1 ou 2 graduações. Justo. E o que você fala para o pai desse estudante, dessa idade, que talvez ele esteja sofrendo mais do que o menino? Vou te ser bem sincero, eles sofrem muito mais, porque a gente deposita muitas esperanças. Falo isso também porque eu sou mãe. Então, é claro que a gente almeja que o nosso filho, ou que o filho, o coleguinha do meu filho, que acompanhou ele durante todo o período escolar, obtenha um êxito na vida adulta. Mas essas ambições, aquilo que eu não tive para mim, eu quero para o meu filho, elas se tornam um pouco frustradas, porque todas as pessoas têm o seu próprio tempo e também têm as suas próprias ambições. Então, às vezes, o que eu quero para mim não é o ideal para o outro. Então, assim, a princípio, o que eu falo para ele? Olha, realmente, a gente tem que preparar o seu filho para que seja um ser humano muito educado, um ser humano bom em essência, em caráter, mas a gente tem que permitir que esse ser humano se desenvolva e que seja feliz diante das suas qualidades, diante das suas habilidades. Isso a gente vai desenvolver até na vida adulta. Não adianta nada que a família tenha todas as suas, tudo que almeja, tudo que planejou, e deixar aquele ser humano adulto um pouco frustrado, porque realmente, meu pai me falou isso durante toda a minha vivência escolar, minha mãe falou isso, eu chego aqui e não é bem assim, ou eu não me sinto tão satisfeito. E aí ele tem que fazer esse caminho inverso. Então, eu fortalecer esse ser humano ao longo de toda a sua vivência escolar, para que ele seja um ser humano seguro daquilo que ele quer, que ele seja protagonista das suas ações e que seja feliz ao longo de sua vida, é permitir que ele tenha, de certa forma, menos terapia, né? mais momentos felizes e, principalmente, mais habilidades desenvolvidas. A gente continua aprendendo durante toda a nossa vida. Se eu te perguntar hoje, o que você vai fazer quando você se aposentar, sabe? Não tenho nem ideia. Mas eu quero descansar, eu quero ser feliz, eu quero buscar aprender coisas novas. E é isso que a gente vai buscar a vida toda. A gente vai buscar ser feliz a vida toda. A vida é incerta, né? Não tem como a gente ter certeza daquilo que a gente está... A gente faz alguns planejamentos. E aí isso a gente tira pela nossa própria família. Eu planejo isso, eu vou buscar, mas se não der certo,
Se eu preparo o meu filho, se eu deixo ele seguro, acolhido, se eu deixo ele realmente com uma formação integral, olha, meu filho, agora você está preparado. Frustrações vão acontecer. Nem sempre aquilo que você vai planejar vai dar certo ao final, mas é importante você saber que sua família te apoia. É importante você saber que você vai acertar mais do que você vai errar. E mesmo que se você errar, você vai buscar acertar ao final. E que você vai buscar ser feliz diante das suas qualidades. Nem sempre ele vai ser o melhor, o mais exímio em matemática, mas ele pode ter habilidades artísticas e ganhar muito mais do que aquela pessoa que talvez foi o melhor estudante ou estudante de destaque. Buscar qualificar o estudante pelas suas superações ao longo do percurso é muito importante. Nem sempre o estudante que tem altas habilidades, ele vai ter um bom desempenho social. Então, se eu fortaleço ele emocionalmente, por isso as escolas elas trabalham tanto no socioemocional, se eu fortaleço ele socioemocionalmente, ele sabe que mesmo se der errado, ele está habilitado a se desenvolver em outra área. Então, eu acalmo a família. Eu respondo isso para a família. Primeiro, você vai se acalmar, você vai dar o apoio ao seu filho e você vai permitir que ele caminhe diante das habilidades e dos desejos que ele vai trilhar. É isso. Você acha que até o ato de se tomar a decisão é uma habilidade importante? Deixar o filho escolher, né? Às vezes o pai quer escolher para o filho, faz direito, faz medicina, faz outra coisa, mas até o ato de escolher às vezes dá errado. Aquilo ali fortalece o aluno, você acha? Sim, fortalece ele enquanto pessoa, não fortalece só como aluno, fortalece enquanto pessoa. É importante permitir o erro. É importante eu permitir que você trilhe os seus caminhos. Uma coisa é eu virar e falar assim, você vai esbarrar nesse copo. Mas você... não, acho que não. Aqui, agora né? Não. Mas assim, permitir que você visualize que o copo está próximo de você. Permitir que você calcule que aquilo ali pode lhe trazer algum mal, é muito melhor. Você está aprendendo. Agora, se eu só falo, e se essa fala se torna fadonha, eles vão dizer, que cansativo. Ele vai querer errar. Ele vai querer errar para ele provar que ele faz melhor. E ele pode até errar, contanto que ele aprenda com isso. Mas, assim, é importante a gente permitir que aquele estudante ou que o meu filho, agora eu vou continuar, como eu falei, eu vou continuar vendo como eternos bebês. Mas, para o mundo, ele é um adulto capaz de fazer sua própria escolha, de se permitir a trilhar seu caminho, se desenvolver. Nem sempre esse ato da escolha ele acontece só no terceiro ano. Por isso que eu falei da importância do pré-médio, do preparo lá nos anos finais. No 9º ano, muitos estudantes eles já têm algo em mente, e as famílias também. E, involuntariamente, os pais já estão fazendo a escolha, mesmo sem dizer. Olha, seria tão interessante se você fizesse isso. Filho de fulano fez tal graduação. Tem sempre um primo que passa num trem difícil. O filho de uma amiga que se desenvolveu bem. Mas você pode até citar exemplos positivos, eles são ótimos. Mas quando você vira para alguém e você fala assim, olha, fulano se deu bem, mas você vai se desenvolver muito melhor se você se sentir seguro, se você fizer com verdade, se você demonstrar as suas habilidades. Então, é você fortalecer, até mesmo com frases positivas, diariamente, ele vai se sentir seguro, capaz de desenvolver qualquer habilidade. E mesmo se ele errar, ele vai saber que, não, mas eu tenho altas habilidades, eu sou bom nisso, eu tenho um bom poder de persuasão. Aquele estudante que sempre conversou. Por que é tão importante o dom da fala? Eu não vou dizer só das famílias, não vamos taxar, né, pelo amor de Deus. Mas, assim, o trabalho docente em sala de aula. Tem muitos professores que eles vão um pouco temerosos para as reuniões de finais de trimestre ou semestre.
E ali o professor ele fala assim, poxa, mas o pai vai me questionar e eu vou ali fazer uma terapia coletiva. Eu vou contar tudo que esse menino me apronta. E eu sempre falo, olha, gente, troca algumas palavras, porque o pai ele vem muito mais temeroso com o que ele vai escutar do que impositivo das ações que ele almeja da escola. Então, assim, o seu filho conversa demais. Nossa, o seu filho, ele tem uma grande capacidade de se relacionar com os estudantes, porém ele tem que direcionar essa habilidade que ele tem na comunicação. Então o pai fala assim, meu filho, olha, falaram que você está conversando um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos direcionar. Na hora que você for desenvolver um trabalho com o seu grupo, você pode liderar, sem impor nada, sem ser desrespeitoso. Então, vamos utilizar isso para o lado positivo. Então, assim, a criança começa a observar que ela tem potencial naquilo e ela vai direcionar da forma correta. Então, as famílias falam, retomando, né? As famílias falam, meio que indiretamente, mas saber o que falar e falar constantemente contribui muito com essa escolha. Excelente. Muito bem. Muito bem, Aretuza. Reta final, hein? É isso aí, chegando aqui nos momentos finais. Vamos uma última pergunta aqui para a gente concluir nossa conversa de hoje. O que faz uma boa educação? Se eu pudesse resumir rapidamente para a gente. Uma boa educação se faz com verdade. Se o professor, se o pai, se a família, se a comunidade escolar, de uma maneira geral, chega no seu ambiente de trabalho, seja na sua comunidade escolar, e ele chega de maneira muito cordial, respeitosa, se executa o seu trabalho com muita verdade, com muita benevolência de que aquilo ali seja não um objeto de estou cumprindo apenas a minha função, mas sim, estou contribuindo de maneira integral para a formação dessa criança. E eu falo isso na prática. Chega, bom dia, tá vendo ali duas crianças discutirem, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Às vezes a gente relaciona a educação apenas com o ambiente de sala de aula. A educação ela se faz dentro de casa. Olha, você tem que ser respeitoso com as pessoas às quais você vai se relacionar. Seja o seu coleguinha que precisa de um movimento de inclusão. Ah, eu vou fazer uma brincadeira, tirar um sarro. Não. Se coloque no lugar dele. Você não ia gostar de vivenciar isso. Sem dúvida. Se você é respeitoso, se você chega, se você cumprimenta o porteiro, se você cumprimenta os auxiliares de serviços gerais, seja da limpeza, a da copa, a diretora escolar, todos de maneira igual. Se você chega em sala de aula e está conversando, e ali o professor se direciona para o aluno de maneira respeitosa. Fulano, vamos lá, olha, a gente precisa finalizar isso. Então, assim, nem sempre você vai estar emocionalmente preparado para aquilo. Mas quando você respira, vamos lá, vamos de novo. Às vezes o estudante ele vem cheio de verdades ou de aflições que ele traz de um outro ambiente e ele só precisa ser ouvido. E aí ele fala, professor, rapidinho, você pode me escutar? Isso não é da sala, isso não é da aula. Se ele para, escuta só um minutinho, daqui a pouquinho eu te escuto. Olha, aconteceu isso e isso. Às vezes você pode contribuir com a vida daquele estudante ou com uma violência que ele está vivenciando. Se você faz o seu trabalho de verdade, com planejamento, com ações. Olha, infelizmente eu esqueci esse ponto, ou que estava no planejamento, não consegui cumprir. Olha, eu não finalizei para essa avaliação, esse objeto de estudo, eu não consegui finalizar o conteúdo. Vamos retomar? Eu vou precisar modificar algumas coisas. Se a verdade chega, você não é pego desprevenido. Todos falam a mesma língua e a educação acontece. Então, realmente necessita de verdade. E aí eu falo para todas as profissões. É difícil ser verdadeiro hoje em dia. Sim. Porque você sempre tem um receio de ser chamado a atenção ou de ser pré-julgado.
Mas se você utiliza a verdade, ela cabe em qualquer lugar. Então, nem sempre você vai ser correto, nem sempre você vai ser perfeito em todas as ações. Mas se você utiliza a verdade, todos nós falamos a mesma língua. E eu acho que isso tranquiliza as pessoas que estão à volta. Você tranquiliza a sua equipe. Eu falo agora enquanto gestora, eu tranquilizo a equipe pedagógica, na qual os segmentos eu estou cuidando, seja dos anos finais, seja do ensino médio. Eu tranquilizo o trabalho docente. Olha, você saber que você chegou, que você vai ser ouvido, vai ser uma escutativa. E que você vai ter o seu trabalho acompanhado e lá no final, validado, ratificado. Isso te dá tranquilidade. Você sabe que você não está ali sozinho. Se você chega para uma família que almeja algo, olha, estou sentindo essa dificuldade, ou às vezes, muitas vezes a família traz enraizado muitas situações e ela só quer ser ouvida. Se você para, escuta e fala, olha, tudo bem, mas a gente tem que seguir a partir de agora. Tudo flui. Muito bom. Muito bem. Aretusa, muito obrigado pela conversa. Obrigada eu, meninos. Obrigado, muito Excelentes bom. temas que a gente Conhecer sua história e suas percepções sobre a educação. Ai, que bom. Fico feliz. Alguma informação de contato para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho? Então, hoje eu sou coordenadora pedagógica dos anos finais em ensino médio no Colégio La Salle Brasília, aqui pertinho na Sul. Então, fica o convite para as famílias, né? Se quiserem conhecer a escola, conhecer o meu trabalho. E também fica o convite para conhecer tudo que foi sinalizado aqui, né? Através das redes sociais. E aí, é isso. Excelente. Para quem quiser ver esse episódio na íntegra, é só ir lá no nosso canal Gigantes da Educação no YouTube. Ou também na versão disponível em áudio no Spotify. Se quiser no carro aí, pegando aquele trânsito, vindo lá de uma cidade satélite para o plano piloto ou vice-versa, você pode escutar no Spotify esse episódio. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito bom te receber e muito bom, mais uma vez, conhecer pessoas de Brasília que estão mudando a educação.